a mais um Destrinchando. Esse que é o quadro que nós pegamos um exercício específico e destrinchamos ele de forma a explicar cada um dos passos para se resolver o exercício. E para a nossa aula de hoje nós veremos um circuito misto, a resolução deste circuito misto. Nessa tabela todos os resistores enumerados aqui, são 10 resistores no total. Porra! Tudo isso? Ligados a uma bateria de 120 volts. Então esse aqui é um circuito puramente resistivo. Todos os resistores estão listados aqui com suas respectivas resistividades. E o nosso objetivo é encontrar a diferença de potencial aplicado a cada um dos resistores nesse circuito, a corrente que passa através de cada um desses resistores e a potência dissipada em cada um desses resistores. Então esse é o nosso objetivo no exercício de hoje. Antes de começar a resolver o exercício propriamente dito, vamos começar revisando. Bom. E o primeiro conceito que nós vamos ver é a de resistência equivalente. As resistências equivalentes, tanto no circuito em série como no circuito em paralelo, são calculadas de formas diferentes. No circuito em série, a resistência equivalente é dada somando os resistores que estão em série. No circuito em paralelo, nós temos que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências em paralelo. Eu não entendi o que ele falou. Além disso, no circuito em série, nós temos que a corrente ela é constante em cada um dos resistores. E no circuito em paralelo, nós temos que a diferença de potencial é que é constante em cada um dos resistores. Essas são as diferenças primordiais entre o circuito em série e o circuito em paralelo. A verdade é que nós não temos ferramentas para calcular diretamente um circuito misto. Então nós temos que transformar esse circuito misto em circuitos de série e paralelo. Vamos revisar ainda alguns métodos de se resolver aqui a resistência equivalente do circuito em paralelo. Nós temos duas formas além dessa forma geral aqui. Essa forma geral ela pode ser empregada em todos os casos, mas nós temos casos específicos que são melhor ajustados se nós utilizarmos uma forma mais simplificada. A primeira forma que nós temos aqui é quando temos apenas dois resistores. Então a resistência equivalente é dada entre dois resistores quaisquer em paralelo. Então, entre dois resistores quaisquer em paralelo, nós podemos calcular a resistência equivalente entre esses resistores como sendo a multiplicação das resistências deles dividido pela soma das resistências. Já entre resistores com a mesma resistividade, resistores iguais, resistores que têm a mesma resistividade, se eles estiverem em paralelo, nós podemos apenas pegar a resistividade de um deles e dividir pelo número de resistores, e nós também obteremos a resistência equivalente, lembrando que esses dois métodos aqui são para circuitos em paralelo, ok? Lembrando que a diferença de potencial em um resistor é dado pela sua resistência vezes a corrente que atravessa esse resistor. E a potência é dada pela intensidade da corrente que atravessa esse resistor vezes a diferença de potencial aplicada a esse resistor. Então nós temos aqui os conceitos de potência, a relação entre potência, intensidade de corrente e diferença de potencial, e a relação entre diferença de potencial, resistência e corrente. Nós não precisamos de mais nenhuma fórmula além dessas duas. Agora vamos começar o nosso exercício. E o primeiro passo para resolver esse exercício é justamente facilitar o nosso desenho. Dá para ver aqui que o nosso exercício ele é bem complexo, tem resistor para cá, resistor para lá, em cima, embaixo, atravessando no meio. E fica meio difícil dizer o que está em série e o que está em paralelo aqui. Nós sabemos que esses dois resistores, por exemplo, estão em paralelos entre si, mas qual a relação do resistor 6 com o resistor 1? Eles estão em série, eles estão em paralelo, o que eles estão? Então é difícil da gente visualizar isso no jeito que está. E é por isso que nós vamos fazer uma técnica bastante útil chamada de linearização dos circuitos. Então nós vamos linearizar o circuito. E para linearizar o circuito, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nomear os nós. Vamos chamar aqui o polo positivo
como sendo ponto A e o polo negativo como sendo um ponto B qualquer. E qual que é a regra da brincadeira? É muito simples. Enquanto não houver resistores entre um dado trecho, eu tenho que nomear com a mesma letra. Tá? Não. Se ele passar por um resistor, aí eu tenho que colocar uma letra diferente. Não posso usar mais a mesma letra. É só isso. Nesse trecho aqui, não tem nenhum resistor, então eu posso nomear esse nó aqui como sendo A. Entre este trecho aqui, também não aparece nenhum resistor, ele não atravessa nenhum componente, então eu também posso chamar de A. Entre este trecho aqui também não tem nenhum resistor, eu posso chamar de A. Entre esse trecho aqui, eu também posso chamar de A porque não tem nenhum resistor. Eu consigo chegar até aqui sem passar por nenhum resistor. A partir daqui, ou eu passo pelo resistor 1, ou eu passo pelo resistor 2, ou eu passo pelo resistor 4, ou eu passo pelo resistor 3, ou eu passo pelo resistor 9. Não tem como eu escapar. Então vamos começar do lado oposto agora, vamos começar do lado negativo. Então neste trecho, até esse nó aqui, não aparece nenhum resistor. Então eu posso chamar esse nó de B. Da mesma forma, eu posso chegar até esse nó aqui sem passar por nenhum resistor, então eu posso chamar de B. Já eu posso chegar até este outro nó mais aqui embaixo sem passar por nenhum resistor. Ó. Eu saio da bateria e chego aqui neste nó sem passar por nenhum resistor. Então eu vou chamar de B também. Da mesma forma, eu posso chegar até esse outro nó aqui, né? Posso vir aqui saindo da bateria, vir até aqui, virar aqui e chegar até aqui sem passar por nenhum resistor. Ó, não tem resistor nesse trecho aqui, então eu posso chamar este nó aqui de B também. Posso também vir da bateria e chegar até aqui embaixo sem passar por nenhum resistor, vou chamar de B. Seguindo aqui em frente, eu ainda não passei por nenhum resistor, posso chamar esse ponto aqui de B também, esse nó. E para esse lado, até aqui perto do resistor 8, também posso chamar de ponto B qualquer. Pronto, agora eu não tenho como passar mais nenhum ponto sem passar por um resistor. Para seguir aqui eu teria que passar pelo resistor 8. Para seguir aqui ou eu passo pelo resistor 10, ou pelo resistor 5, ou pelo resistor 4. Para seguir aqui eu teria que passar pelo resistor 3. Para seguir aqui eu teria que passar pelo resistor 9. Então agora eu não tenho mais escapatória. E agora? Complicou. Agora o próximo passo é criar outros pontos, além do A e do B. Então vamos pegar aqui por cima, né? Utilizando aqui o nosso resistor 1, passando do ponto A pelo resistor 1, chegando a este nó aqui. Como eu passei por um resistor, eu não posso usar mais o ponto A, eu tenho que mudar de nome. Como eu já usei o B, né? Eu vou chamar isso aqui de C. Então este ponto aqui vai ser o meu ponto C. Deste ponto aqui, eu posso seguir em frente até esse outro nó, sem passar por resistores, o que me dá também outro ponto C. E a mesma coisa aqui para baixo. Pegou a ideia? Muito fácil, né? Não! Da mesma forma que se eu quiser chegar ao outro lado do resistor 6, eu tenho que passar por ele. Ou seja, eu tenho que mudar o meu ponto para um ponto D agora. E da mesma forma, se eu quiser continuar em frente, eu teria que passar obrigatoriamente pelo resistor 7, o que vai me gerar um outro ponto E. Posso chegar deste ponto E até esse nó aqui sem passar por nenhum resistor, ou seja, posso chamar ele de E também. E da mesma forma, posso chegar até quase a ponta aqui no resistor pelo ponto E também. Dessa forma eu marquei todos os pontos, todos os nós, eu nomeei eles com pontos. Deixa eu apagar essa tabela aqui por enquanto, nós não vamos precisar dela. E agora, o que nós vamos fazer? Esses pontos são cruciais porque é através deles que eu posso remontar o meu sistema do jeito que eu quiser, sem alterar ele. Se a ordem desses pontos aqui for respeitada, eu não vou alterar o tipo de relação entre os resistores. E isso é muito bom porque eu posso reconstruir o meu sistema de forma muito mais simples, muito mais elegante. É o quê? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, o resistor 1 e 2, que está entre o ponto A e o ponto C.
Tá? Então, o que eu vou fazer? O ponto A está ligado na minha bateria, assim como o ponto B também está ligado na minha bateria. Tá vendo? Então eu vou pegar aqui o ponto A, vou deixar o ponto A do lado esquerdo, tá? E vou desenhar aqui dois resistores, resistor 1 e 2, em paralelo, porque os dois partem do ponto A para o ponto C, e vou desenhar eles aqui. Ó. Vou chamar esse lado aqui, esse lado aqui de ponto A, depois eu não sei quantas linhas eu vou precisar aqui, então eu vou deixar em aberto por enquanto, tá? Então qualquer coisa, esse lado aqui está todo ligado na bateria no ponto A. E esse lado aqui ligado no ponto C, ó, eles se unem aqui no ponto C. É como se eu juntasse esse ponto com este aqui e criasse esse sisteminha aqui. Agora, como é que eu faço para chegar do ponto C ao ponto B? Muito simples, eu tenho que passar necessariamente pelo resistor 5. Então, entre o ponto C e o ponto B, nós temos o resistor 5. Entre o ponto C e um ponto B, que eu ainda não vou nomear ele aqui ainda. Por quê? Porque eu não vou nomear o ponto B. Pelo mesmo motivo que eu ainda não nomeei o ponto A. Porque eu não sei quantas linhas eu vou precisar ligar aqui na bateria. Olha só quantos pontos eu tenho aqui. Claro que alguns deles a gente vai juntar para ficar mais fácil, né? Mas eu ainda não sei quantas vão parar do outro lado da bateria, então eu vou deixar em aberto por enquanto. Então esses pontos que eu não estou nomeando, do lado esquerdo é o meu ponto A e do lado direito é o meu ponto B. Lado positivo da bateria, lado negativo da bateria. Então entre o ponto C e o ponto B nós temos o resistor 5, já está colocado aqui. Da mesma forma que entre o meu ponto C e o meu ponto D tem um resistor 6. Vamos colocar ele aqui, ó, entre o ponto C e um ponto D qualquer, vamos colocar o resistor 6. E da mesma forma, entre o ponto D e o ponto E, nós temos um resistor 7. Coloquei aqui, vou prolongar um pouco aqui embaixo para ficar mais fácil. E nós temos então, entre o ponto C e o ponto D, o resistor 6, entre o ponto D e o ponto E, resistor 7. E agora, do ponto E para o ponto B, que a intenção é sempre chegar do outro lado da bateria. Do ponto E, eu posso pegar o caminho pelo resistor 10 e chegar ao ponto B, ou eu posso pegar o caminho pelo resistor 8 e chegar ao ponto B também. Então, do ponto E, eu posso usar o caminho do resistor 10 ou o caminho do resistor 8, ou seja, eles estão em paralelo. E o meu ponto B já está aqui do outro lado. Então, do ponto E até o ponto B, nós temos um caminho pelo resistor 10 e um caminho pelo resistor 8. Perfeito. Qual outra forma de chegar ao ponto B? Diretamente pelo ponto A. E como que eu posso fazer isso? Primeiramente, eu posso passar pelo resistor 3. Olha ele aqui. Passando pelo resistor 3, eu vou do ponto A ao ponto B. Prontinho. Passando pelo resistor 4, eu também consigo a mesma façanha. Eu vou do ponto A ao ponto B. Então, resistor 4 também. E quem mais? Ah, o resistor 9 do outro lado, olha lá. Entre o ponto A e o ponto B. Eu tenho o resistor 9, vou acrescentar ele aqui. Vamos só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Os 10 resistores já estão justapostos aqui. Então eu posso fechar o meu circuito. Pronto. Curto-circuitei todos eles aqui no ponto A, desse lado, e curto-circuitei deste lado aqui todos eles no ponto B. Lembrando que o ponto A está ligado na minha bateria no polo positivo e o ponto B está ligado na minha bateria no polo negativo. Com o meu circuito linearizado, fica muito mais fácil observar, por exemplo, que o R2 e o R1 estão em paralelo, o R6 e o R7 estão em série, que o R3, o R4 e o R9 estão em paralelo, o R10 e o R8 estão em paralelo entre si. Então eu tenho todas as minhas relações entre os resistores mantida bem aqui. Uau! Dessa forma, eu reconstruí e eu posso trocar todo esse meu circuito aqui por este circuito aqui, facilitando a minha vida. O miserável é um gênio! E olha aqui em volta aqui, volta a nossa tabela.
E agora, o que nós vamos fazer com esse circuito aqui, linearizado? Nós vamos pegar as relações entre os resistores e criar resistores equivalentes, ou seja, eu vou trocar resistores, 2 ou mais resistores, por um resistor que faça o mesmo efeito. Por exemplo, vou trocar o resistor 1 e 2 por um resistor equivalente, que eu vou chamar de resistor equivalente 1. Vou trocar o resistor 6 e 7 por um resistor equivalente 2. Vou trocar o resistor 10 e 8, 8 e 10, por um resistor equivalente 3. E vou trocar os resistores 3, 4 e 9 por um resistor equivalente 4. Lembrando que os resistores 1 e 2 estão em paralelo, o 6 e o 7 estão em série, o 10 e o 8 estão em paralelo, o 3, o 4 e o 9 estão em paralelo. E agora nós vamos começar a calcular as resistências equivalentes. Vamos começar aqui pelo resistor equivalente 1. Que ele vai ser o que? Nada mais, nada menos do que aquela nossa fórmula entre dois resistores distintos em paralelo. Vamos multiplicar o valor das suas resistências e dividir pelo valor da soma de suas resistências. Isso já vai me dar o valor da resistência equivalente 1. Resistor 1 vale 5 ohms, o resistor 2 vale 20 ohms, então será 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. Nós temos aqui 100 dividido por 25, que dá 4 ohms. Já no resistor equivalente 2, nós temos um caso de resistores em série. E o resistor equivalente 2 vai ser a simples soma entre as resistências 6 e 7. Ou seja, 6 vale 12 e o 7 vale 3. Então 12 mais 3, 15 ohms. E agora, no resistor equivalente 3, nós temos os resistores 8 e 10 em paralelo. Em paralelo, vamos ver aqui, o resistor 8 vale 10 ohms e o resistor 10 vale 10 ohms. Como o resistor 8 e o resistor 10 têm a mesma resistividade, que é 10 ohms, tá vendo? Resistor 10, 10 ohms, resistor 8, 10 ohms. Os dois têm a mesma resistividade. Eu posso calcular da seguinte forma: estão em paralelo, a resistência de 10 ohms dividido por o número de resistores, que nessa faixa desse circuito aqui tem 2 resistores. Então 10 dividido por 2, 5 ohms. Vamos ver agora aqui para a resistência equivalente 4, que está em paralelo. Resistor 3 vale 12 ohms, resistor 4 vale 12 ohms, resistor 9 vale 12 ohms. Então, no mesmo caso da resistência equivalente 3, eu posso calcular de novo a resistência equivalente 4, utilizando 12 ohms dividido por 3 resistores. 12 dividido por 3, 4 ohms. Vamos acrescentar esses valores à nossa tabela. Então, resistor equivalente 1 vale 4 ohms, resistor equivalente 2 vale 15 ohms, resistor equivalente 3 vale 5 ohms e resistor equivalente 4 vale 4 ohms. E vamos também trocar esses resistores aqui que estão nessas caixinhas tracejadas pelos resistores equivalentes. What the fuck? Olha só como já simplificou bem o meu circuito. Então nós temos o circuito equivalente, o sistema equivalente 1, que já foi trocado todos esses resistores equivalentes. Então os nossos resistores equivalentes aqui já trocados, o valor das resistências equivalentes, resistência equivalente 1 vale 4, 2 15, 3 5 e 4 4 ohms. Já marquei tudo aqui na nossa tabela. Deixei em azul porque isso daqui não faz parte do nosso exercício, apesar de que nós vamos calcular tudo para todos, tá? Bom, o que dá para ver aqui logo de cara é que o resistor equivalente 2 e 3 estão em série. E como eu faço para calcular uma resistência equivalente em série? Eu somo as resistências equivalentes 2 e 3, criando a minha resistência equivalente 5. A resistência equivalente 2 vale 15 ohms e a resistência equivalente 3 vale 5 ohms. 15 mais 5, 20 ohms. Então nós temos que a nossa resistência equivalente 5 vale 20 ohms. Vamos marcar isso na nossa tabela. Então troquei aqueles dois resistores pelo resistor equivalente 5 e marquei aqui na tabela: resistência equivalente 5 vale
20 ohms. E chegamos ao nosso sistema equivalente 2. Então toda vez que eu troco os resistores aqui no meu circuito, eu chamo de um circuito equivalente. Isso é importante porque depois que nós chegarmos a um resistor equivalente para todo o meu circuito, nós vamos retornando circuito equivalente por circuito equivalente, resolvendo DDP, corrente e potência. Neste momento ficou fácil de observar que o resistor equivalente 5 e o resistor 5 estão em Não sei. paralelo. Estando em paralelo, vamos ver aqui, resistor equivalente 5 vale 20 ohms, resistor 5 vale 5 ohms. Como eles são diferentes, nós podemos fazer aquela equação entre dois resistores, multiplicando suas resistências e dividindo pela soma das resistências. Então 20 vezes 5 dividido por 20 mais 5. Temos aqui 5 vezes 20, 100, embaixo 25. 100 dividido por 25, 4 ohms. Vamos anotar a resistência equivalente 6 na nossa tabela e também construir o nosso sistema equivalente 3 trocando esses dois componentes. Prontinho, troquei aqueles dois componentes pelo resistor equivalente 6. E entre o resistor equivalente 1 e o resistor equivalente 6, nós temos um típico caso de resistências em série. De novo, basta somar as resistências equivalentes 1, que é 4 ohms, e 6, que é 4 ohms. 4 mais 4, 8 ohms. Então a nossa resistência equivalente 7, que é a troca dessas duas resistências equivalentes por um resistor só, eu vou ter que trocar por um resistor de 8 ohms. Prontinho, minha resistência equivalente 7 já foi trocada aqui, ela vale 8 ohms, e entre a resistência equivalente 7 e a resistência equivalente 4, nós podemos fazer a resistência equivalente 8, que está em paralelo. De novo, multiplicação dividido pela soma, nós temos que a resistência equivalente 4 vale 4 ohms, e a resistência equivalente 7 vale 8 ohms. Então, 4 vezes 8 dividido por 4 mais 8. Nós temos então aqui 32 sobre 12, nós podemos simplificar os dois por 4 e nós chegamos a 8 terços. Vamos anotar isso na nossa tabela e criar nosso sistema equivalente mais simples de todos, lembrando que a nossa bateria está ligada nos polos A e B, ou seja, os 120 volts da minha bateria estão aplicados nessa resistência equivalente 8. Vamos marcar tudo isso já. Prontinho. Resistência equivalente 8 entre os pontos A e B, que são os polos da bateria, positivo e negativo. Nós temos 120 volts. 8 terços de ohms como resistência equivalente. E é isso daqui que nós vamos utilizar para calcular a corrente e a potência. Lembrando que nós temos aquela nossa relação que a DDP é igual a resistência vezes a corrente que atravessa a resistência. No caso, nós vamos aplicar essa fórmula à nossa resistência equivalente 8. Tá? Então, a nossa resistência equivalente 8 vezes a corrente que passa pelo resistor equivalente 8 vai ser igual a DDP aplicada na resistência equivalente 8. Vamos agora colocar os valores aqui na nossa equação. A diferença de potencial que está aplicado no resistor equivalente 8 vale 120 volts e a resistor equivalente 8 vale 8 terços de ohms. Agora, passando 8 terços aqui para a minha esquerda, eu passo 8 terços ao contrário. Então ele passa como 3 oitavos, porque ele passa dividindo. 120 dividido por 8 terços ou 120 multiplicado por 3 oitavos. Então dessa forma eu isolo a minha intensidade de corrente. 120 dividido por 8 vai resultar em 15. Olha lá, 15. E 15 vezes 3, 45. 45 amperes vai ser a intensidade de corrente que vai atravessar o meu resistor equivalente 8. Vamos já aproveitar o nosso embalo para calcular a potência. A potência dissipada no meu resistor equivalente 8.
P igual a I vezes U, potência é igual à intensidade da corrente que atravessa o resistor vezes a DDP aplicada neste resistor. Vamos aplicar esta fórmula ao meu resistor equivalente 8. Lembrando que o meu resistor equivalente 8, ele troca todo aquele circuito por um resistor só. Ou seja, a potência que esse resistor dissipar vai ser a minha potência total. A potência total do meu circuito. Vamos lá, nós descobrimos que a intensidade de corrente 8 vale 45 amperes. Certo? E que a nossa diferença de potencial aplicada no resistor 8 vale 120 volts. Então basta eu multiplicar 45 por 120, obtendo 5.400 watts ou watts de potência. Porra! Tudo isso? Watts é mais bonito, mas pode chamar também de watt. A nossa potência para o meu resistor equivalente 8 é de 5.400 watts. E a minha intensidade de corrente é de 45 amperes. Vamos acrescentar isso à nossa lista e vamos abrir o meu circuito. Nós estamos no sistema equivalente 5, vamos voltar agora ao sistema equivalente 4. E no nosso sistema equivalente 4, nós retornamos, nós destrocamos, por assim dizer, o nosso resistor equivalente 8 pelos resistores equivalentes 7 e 4. Então eu já marquei aqui 45 amperes, 5.400 watts e abri o nosso sistema equivalente novamente. Lembrando que U igual a R vezes I e que nós temos aqui um sistema em paralelo. E num sistema em paralelo, a DDP aplicada tanto ao resistor equivalente 7 quanto ao resistor equivalente 4 é a mesma. E a mesma de quem? Do resistor equivalente 8 que gerou esses dois. Então vamos escrever isso. A DDP aplicada ao resistor equivalente 4 é igual a DDP aplicada ao resistor equivalente 7, que é igual à diferença de potencial aplicada no nosso resistor equivalente 8, que foi ele que abriu para gerar esses dois resistores equivalentes. Então nós temos aqui 120 volts valendo para todo mundo. Então eu já achei a diferença de potencial aplicada no equivalente 4 e 7. Vamos começar então pelo resistor equivalente 4. Nós sabemos que U igual a R vezes I aplicado ao resistor equivalente 4. Então a diferença de potencial aplicado ao equivalente 4 é igual a minha resistência equivalente 4 vezes a intensidade da corrente que passa pelo equivalente 4. Nós já temos a diferença de potencial aplicado ao equivalente 4, que é 120 volts, e nós já temos também a resistência equivalente 4, que é 4 ohms. Então, passando o nosso resistor equivalente 4, o valor dele, para o lado esquerdo da equação, ele está multiplicando, ele passa dividindo, então nós temos aqui a DDP aplicada ao resistor equivalente 4 dividido pela resistência equivalente 4, 120 volts dividido por 4 ohms. Olha lá, resistência equivalente 4 aqui, ó, 4 ohms. Isso nos dá 30 amperes de intensidade de corrente. Então, pela resistência equivalente 4 passam 30 amperes. Ok, agora vamos calcular a potência dissipada pelo resistor equivalente 4. P igual a I vezes U, potência é igual à intensidade de corrente vezes a diferença de potencial, que aplicados ao resistor 4, nós temos intensidade de corrente 30 amperes, olha lá, 30 amperes, vezes a DDP, a diferença de potencial de 120 volts do resistor 4, dando 3.600 watts de potência. E para a resistência equivalente 7, nós temos o mesmo processo. De novo, nós temos que a resistência equivalente 7 também tem uma diferença de potencial de 120 volts, e nós temos que a nossa resistência equivalente 7 tem 8 ohms de resistividade. Fazendo com que a resistência equivalente 7 passe para o lado esquerdo da minha igualdade aqui, como ela está multiplicando, passa dividindo, nós temos a intensidade da corrente 7, é a DDP 7, 120, agora dividido pela resistência equivalente 7 de 8 ohms.
120 dividido por 8, 15 amperes. Observa que na nossa resistência equivalente 8 passavam 45 amperes, que é a soma da corrente que passa pelo equivalente 7 com a que passa pelo equivalente 4. 30 mais 15 dá os 45 da resistência equivalente que gerou esses dois aqui. Você pode também observar que o mesmo efeito vai se aplicar à minha potência, tá? A minha potência é a intensidade da corrente vezes a diferença de potencial. Aplicado ao meu resistor equivalente 7, nós temos 15 amperes vezes 120 volts, 1800 watts. Se você somar 3.600 watts com 1.800 watts, você vai obter 5.400 watts. Ainda bem. Desta forma, nós já calculamos todos os dados referentes à resistência equivalente 7 e 4. Vamos só anotar os dados aqui na nossa tabela e também vamos abrir aqui a nossa resistência equivalente 7. Então eu anotei aqui os dados, ó, 120 volts para cada um deles, 30 amperes e 15 amperes, respectivamente, 3.600 watts, 1.800 watts. E agora nós vamos abrir a resistência equivalente 7 nas resistências equivalente 1 e 6, que foi as que originaram a resistência equivalente 7. Como elas estão em série é a intensidade da corrente que não muda para o resistor 1 e 6. A mesma corrente que passa pelo resistor 1 é obrigada a passar pelo resistor 6. A intensidade da corrente do resistor equivalente 7, que é 15 amperes, vai valer tanto para equivalente 1 quanto para equivalente 6. Dessa forma, vamos aplicar de novo. A DDP é igual a resistência vezes a intensidade da corrente. E vamos recalcular aqui para esses dois aqui a diferença de potencial, a corrente e a potência. Começando então pelo nosso resistor equivalente 1. Então nós temos que a DDP aplicada ao resistor equivalente 1 é igual a resistência equivalente 1 vezes a intensidade da corrente que atravessa o resistor 1, equivalente 1. Dessa forma nós temos que a resistência equivalente 1 vale 4 ohms e a intensidade da corrente que passa pela resistência equivalente 1 vale 15 amperes. 4 vezes 15, 60 volts. Que é uma DDP, né? Então, dada em volts. Da mesma forma, nós vamos continuar o nosso sistema calculando a potência. A potência, P igual a I vezes U, aplicado à nossa resistência equivalente 1, temos a potência equivalente 1 vezes a intensidade da corrente que transpassa o resistor equivalente 1 vezes a DDP aplicada no resistor equivalente 1. Nós sabemos que a DDP é de 60 volts, então vamos trocar aqui por 60 volts. E também sabemos que a nossa intensidade de corrente é de 15 amperes. Ficando 15 vezes 60, 900 watts de pura potência. Tá? Lembrando que nós estamos mexendo aqui no nosso resistor equivalente 1 aqui, tá? E agora nós vamos aplicar a mesma sequência ao resistor equivalente 6. O resistor equivalente 6 é de 4 ohms, que é igual ao resistor equivalente 1, então a conta vai ser bem parecida. Diferença de potencial aplicada no resistor equivalente 6 é igual à resistência do equivalente 6 vezes a intensidade que transpassa o equivalente 6. 4 ohms vezes 15 amperes, temos 60 volts, igual ao de cima. Ou seja, a potência dissipada vai ser a mesma, né? 60 volts vezes 15 amperes, olha lá. Isso vai resultar no nosso mesmos 900 watts. Se você somar aqui os 60 volts com 60 volts, você vai obter os 120 volts aplicados aqui na nossa equivalente 7. Da mesma forma que se você somar os 900 watts com os 900 watts, você vai obter os 1800 watts da equivalente 7. Vamos anotar os dados
e abrir agora o nosso equivalente 6. Voltamos para o sistema equivalente 2. Já anotei todos os dados aqui. E agora nós vamos calcular, apareceu o nosso primeiro resistor do nosso exercício propriamente dito. Bem aqui, ó, o resistor 5. Que demais! Esse trecho do circuito está em paralelo. E nós vimos que em paralelo, quem não se modifica é a diferença de potencial, que é igual a do resistor equivalente 6, 60 volts. Então, para o resistor 5 e para o resistor equivalente 5, nós temos aqui 60 volts de DDP, aplicada a cada um desses componentes. Dando continuidade, DDP é igual a resistência vezes a intensidade de corrente, e o que nós temos agora é o cálculo novamente do sistema em paralelo. Vamos começar pela resistência 5. Resistência 5 vezes a intensidade de corrente que passa pela resistência 5 vai ser igual à diferença de potencial em 5, no resistor 5. Como nós conhecemos a resistência e queremos encontrar a nossa intensidade de corrente, vamos isolar a intensidade de corrente, passando para o lado esquerdo aqui a nossa resistência 5. Se ela está multiplicando, passa dividindo. 60 é a nossa diferença de potencial em 5 e o nosso resistor 5 tem 5 ohms. 5 ohms aqui embaixo. 60 dividido por 5, 12 amperes. Calculando a potência, P igual a I vezes U, potência igual a intensidade da corrente vezes a DDP. Aplicando ao resistor 5, potência dissipada no resistor 5 é igual à intensidade que atravessa o resistor 5 vezes a diferença de potencial aplicada ao resistor 5. Nós já conhecemos a corrente, que é 12 amperes, e a diferença de potencial, que é 60 volts, resultando em 720 watts de pura potência. Na sequência, vamos resolver o resistor equivalente 5. Para o resistor equivalente 5, DDP igual a resistência vezes a intensidade da corrente, só que agora aplicados a equivalente 5, temos que a resistência equivalente 5 vale 20 ohms. 20 ohms, nós vamos passar a nossa resistência equivalente 5 para o lado esquerdo da minha igualdade e vamos obter aqui a divisão de 60 watts por 20 ohms, resultando em 3 amperes. Pode ver, ó, que como eles vieram da resistência equivalente 6, 15 amperes era o que atravessava a resistência equivalente 6, que é 12 mais 3. E se nós temos aqui 720 watts atravessando o resistor 5, e nós sabemos que antes no resistor 6 eram 900 watts, nós temos então que a potência que atravessará o resistor equivalente 5 vai ser de 900 menos 720, que é 180 watts. Porém, nós vamos continuar calculando da maneira convencional, tá? A potência dissipada no meu resistor equivalente 5, intensidade da corrente vezes a DDP dele, sendo 3 amperes a minha intensidade de corrente e 60 volts. 60 vezes 3, 180 watts, como a gente havia previsto. Vamos anotar aqui na nossa tabela os resultados e também abrir a resistência equivalente 5. Então eu já anotei aqui os valores do resistor 5, que estão em preto porque é o que fazia realmente parte do nosso exercício. E eu abri o nosso resistor equivalente 5 nos resistores equivalentes 2 e 3. Como nossos resistores equivalentes 2 e 3 estão em série e eles vieram do resistor equivalente 5, nós temos aqui 3 amperes, vai ser constante, tanto para o resistor equivalente 2 quanto para o resistor equivalente 3. A intensidade da corrente em 2 e em 3 é de 3 amperes, isso porque o circuito está em série nesse trecho aqui. Sendo assim, vamos aplicar a DDP igual a resistência vezes a intensidade da corrente. E na sequência vamos aplicar ao resistor equivalente 2. Aplicando ao resistor equivalente 2, temos então
resistor equivalente 2, 15 ohms. Então, resistor equivalente 2 é de 15 ohms e a intensidade da corrente é de 3 amperes. 15 vezes 3, 45 volts. Calculando agora a potência. Potência já estou aplicando no resistor equivalente 2. Temos 3 amperes vezes 45 volts, 135 watts. Finalizando agora com a nossa resistência equivalente 3. A resistência equivalente 3 é de 5 ohms. Sendo assim, vamos aplicar a resistência equivalente 3, 5 ohms vezes 3 amperes, dando 15 volts. Encontrados os 15 volts, vamos aplicar agora a potência. Potência dissipada no equivalente 3 vai ser o que? Intensidade da corrente, que passa pelo resistor equivalente 3, vezes a DDP aplicada ao resistor equivalente 3. A DDP é de 15 volts e a corrente é de 3 amperes. 3 vezes 15, 45 watts. Como eles vieram da resistência equivalente 5, podemos ver aqui 45 watts mais 135 watts vão resultar em 180 watts. E da mesma forma, 15 volts mais 45 volts vão resultar em 60 volts. Vamos anotar os dados e dessa vez nós vamos abrir aqui as resistências equivalentes 1, 2, 3 e 4. Vamos começar pela resistência equivalente 1. Eu destaquei ela aqui. Ela vai ficar destacada enquanto a gente faz os cálculos. Nessa primeira resistência equivalente nós temos um caso em paralelo. As resistências 1 e 2 estão em paralelo. A DDP é constante. Então a DDP veio da onde? Veio do resistor equivalente 1. São 60 volts. A DDP do resistor 1 e do resistor 2 é igual a DDP do resistor equivalente 1, que é 60 volts. Utilizando o nosso famoso U igual a R vezes I, vamos então começar a resolver essa primeira parte do nosso sistema. Aplicando ao resistor equivalente 1, e como já é de praxe, passando aqui nossa resistência 1 para o lado esquerdo da minha igualdade, se está multiplicando passa dividindo, nós temos 60 volts dividido por 5 ohms, que é a minha resistência 1. 60 volts dividido por 5 ohms dá 12 amperes. Calculando a minha potência, P igual a I vezes U, aplicando ao meu resistor 1, intensidade da corrente 12 amperes, diferença de potencial 60 volts. 12 vezes 60, 720 watts de pura potência. Vamos anotar os nossos resultados aqui. E agora nós vamos para o resistor 2, olha só. Vamos fazer o mesmo processo. Continua sendo em paralelo, então passamos a resistência para o lado esquerdo da minha igualdade, para poder isolar a minha intensidade de corrente, que é o que eu quero. E calculando aqui para o resistor 2, que é de 20 ohms, 60 volts dividido por 20 ohms, 3 amperes. Olha só, 3 amperes. Calculando então a nossa potência, aplicada agora ao nosso resistor 2, nós temos 3 amperes vezes 60 volts, dando 180 watts. Dessa forma, nós já encerramos aqui a primeira parte da resistência equivalente 1. Vamos anotar os dados e partir agora para a nossa resistência equivalente 4. A resistência equivalente 4 ela é feita por 3 resistores, o resistor equivalente 3, 4 e 9, que nós vamos calcular agora. Vamos começar pelo fato de que eles são um circuito em paralelo, resistor 3, 4 e 9 estão em paralelo, ou seja, como eles vieram da resistência equivalente 4, quem será constante vai ser a nossa DDP, diferença de potencial. E a diferença de potencial no equivalente 4 é de 120 volts. Então ela vai ser a nossa constante tanto para o R3, para o R4 e para o R9. Utilizando a nossa relação DDP igual a resistência vezes intensidade de corrente,
Aplicando ao resistor 3, temos DDP aplicado ao resistor 3 é igual ao resistor 3 vezes a intensidade de corrente que passa pelo resistor 3. No resistor 3 nós temos 12 ohms, passando a resistência 3 aqui dividindo para o outro lado. 120 dividido por 12 é fácil ver que temos 10 amperes. Então o nosso resistor 3 é atravessado por 10 amperes. E sua potência, I vezes U. Então vamos aplicar a potência aqui ao resistor 3. 10 amperes vezes 120 volts resultam em 1200 watts de potência. Anotando aqui os dados de DDP, intensidade de corrente e potência dissipada, vamos para o próximo resistor, que é o resistor 4, fazendo o mesmo procedimento para ele, aplicando ao resistor 4, que também é de 12 ohms, 120 dividido por 12, que já vimos que é 10 amperes, e a nossa potência aplicada ao resistor 4 também vai ser a mesma, de 1200 watts. Ele é idêntico ao resistor 3, né? E o resistor 9 também é. Então vamos ver aqui de uma forma mais rápida, né? O cálculo do resistor 9 também vai ser a mesma coisa. Aplicando ao resistor 9, passando a resistência para o lado direito, 120 dividido por 12 dá 10 amperes. Aplicando a potência ao resistor 9, nós temos o que? Nós temos 10 amperes vezes 120 volts, 1200 watts. Vamos colocar aqui na nossa listinha e vamos agora para a resistência equivalente 2. Calculando primeiramente aqui o nosso resistor 6. O nosso resistor 6 e 7 estão em série e vieram do resistor equivalente 2. Vou olhar a intensidade da corrente de 3 amperes, então 3 amperes vai valer para o resistor 6 e para o resistor 7. Já utilizando aqui o nosso famigerado U igual a R vezes I, vamos começar calculando aqui o nosso resistor 6. Aplicando ao nosso resistor 6, nós temos a resistência de 12 ohms, intensidade da corrente 3 amperes, vai direto, 12 vezes 3, que é 36 volts. Perfeito? E a potência aplicada ao meu resistor 6 vai ser intensidade da corrente 3 amperes e a diferença de potencial 36. 36 vezes 3, 108 watts. Anotando os nossos dados de corrente, diferença de potencial e potência dissipada para o resistor 6, 36, 3 e 108. Vamos para o resistor 7. Resistor 7 nós temos 3 ohms. Então vamos colocar aqui na nossa fórmula. Aplicando ao nosso resistor 7, 3 amperes vezes 3 ohms, 9 volts. Terminando o nosso cálculo para a potência dissipada no nosso resistor 6, intensidade da corrente é 3, a diferença de potencial é 9, 3 vezes 9, 27 watts. Anotando 27 watts, 9 volts e 3 amperes, e já completamos esta linha aqui, a linha do resistor 7. Faltando agora as linhas do resistor 8 e 10. Vamos começar aqui pelo resistor 8, que veio da resistência equivalente 3. Como ela está em paralelo, vamos aqui a resistência equivalente 3, paralelo eu olho para a diferença de potencial. 15 volts vai valer tanto para o resistor 8 quanto para o resistor 10, sendo 15 volts para o resistor 8 e para o resistor 10, aplicando a nossa fórmula DDP igual a resistência vezes intensidade de corrente. Temos aplicado primeiramente ao nosso resistor 8, passando a resistência 8 dividindo para o outro lado, 15 volts dividido por 10 ohms a 3 meios ou 1.5 amperes. Eu gosto de utilizar sempre fração, tá? Quando a fração é irredutível eu deixo ela na forma de fração. Então 3 meios ou 1,5 amperes. Vamos utilizar esses dados para calcular a potência dissipada no nosso resistor 8.
Calculando então o nosso resistor 8, intensidade da corrente 3/2 e o nosso 15 volts aqui. 15 vezes 3/2, 45/2. 45/2 também é uma fração irredutível, dá 22,5. Então seriam 22,5 watts ou 45 meios. Já anotei aqui, ó. 3/2, 45 meios. Já completamos o nosso resistor 8. Vamos agora para o nosso resistor 10. Bem aqui. E o nosso resistor 10, olha ele aqui. Nosso resistor 10 tem resistividade de 10 ohms. Utilizando a nossa fórmula no resistor 10 e passando a resistência para o outro lado dividindo, temos o que? 15 volts dividido por 10 ohms igual a 3/2 de ampere, ou 1,5 amperes. Como ele é igual ao resistor 8, todas as contas vão ser iguais, tá? Então vou agilizar um pouquinho aqui. A potência no nosso resistor 10 vai ser a intensidade da corrente no resistor 10, que é 3/2, vezes 15 volts, dando 45/2 watts, ou 22,5 watts. Nós temos aqui a resolução do nosso exercício. Claro que essa partinha azul aqui eu usei só para cálculo próprio, tá? Então ela é inútil, ela não faz parte do nosso exercício. Então vamos trocar aqui o nosso sistema linearizado pelo sistema original e jogar essa parte fora. Então está aqui o nosso sistema original, com os resistores, e essa parte aqui, que nós calculamos das resistências equivalentes, elas não fazem parte do nosso exercício, vamos jogar fora. What? Lembrando que esse sistema aqui, ele é equivalente a este sistema linearizado, tá? Então esse sistema que é o nosso exercício propriamente dito, e esse sistema linearizado, eles são equivalentes. Dessa forma nós encontramos a resistência, a diferença de potencial, a corrente que atravessa cada um dos resistores e a potência dissipada por cada um deles em cada um dos resistores, que era o que vinha pedindo o nosso problema. Dessa forma nós finalizamos aqui nosso exercício de circuito misto do Destrinchando. E este foi um oferecimento Grupo Kirchner. Não se esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo, se inscreva aqui no Nerd Mania, comentários, sugestões e perguntas aqui embaixo nos comentários. Valeu e até mais!